Bem, lição 13, a parte de quinta-feira, a oração como o complemento maior na batalha que o cristão tem que enfrentar. Complemento especial da armadura do cristão deve ser a oração. O apóstolo Paulo recomendou, depois de dizer, coloquem a armadura divina sobre vocês, coloque, segure a espada do Espírito, empunhe o escudo da fé, cinjam os lombos com a verdade, coloque o capacete da salvação, coloque a coragem da justiça. Ele diz agora, e orem muito, a súplica muito pode por sua eficácia. É importante. Por isso que a súplica que Paulo fala é a súplica por todos os santos. Vocês devem orar por vocês, pelos nossos irmãos na fé, e Paulo dizia, orem por mim, para que aquilo que eu diga seja puramente a verdade, porque eu tenho que pregar o Evangelho. Esse é um ponto interessante, pois no passado muitos imperadores usavam a oração como sendo um estímulo, uma motivação para os soldados que iam para a guerra. Um dia um imperador perguntou para um general, por que estamos perdendo a guerra? O general disse, porque deixamos de ler a Bíblia e de orar junto aos nossos pelotões. O imperador disse, mas se fazia isso antes? Claro, e nós fazíamos e tínhamos muitas batalhas e muitas vitórias, porque nossos soldados confiavam num poder acima do poder humano. Esse imperador dizia, então vocês vão voltar a colocar oração e leitura da Bíblia para os pelotões. Constantino o Grande foi um grande imperador, e para enfrentar os romanos numa grande batalha, os cristãos faziam parte do seu exército. Então o rei Constantino, ele perguntou ao general maior, o comandante maior, qual seria a melhor tática para vencer aquela guerra. E se não, o que poderia fazer? E aquele general disse, olha, imperador, vou dizer uma coisa para o senhor, a derrota será certa se esses cristãos não estiverem conosco. E uma coisa, esses cristãos costumam orar com os soldados. Como assim orar? Orar com os soldados? O que tem que ver religião com uma guerra? Isso não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, porque os soldados precisam ter confiança em algo superior a eles. Então Constantino diz, chame os cristãos. Os cristãos foram todos chamados na sua presença, os soldados cristãos. E Constantino disse, eu quero que vocês falem de Deus e orem com todos os soldados. Isso é uma ordem para vocês. E assim os cristãos se sentiram motivados a orar com todos os soldados. Foi o rei que mais ganhou batalha, foi o rei Constantino, porque os soldados oravam. Interessante, porque eles sentiam que acima do poder que eles possuíam das armas, do poderio do exército, havia também um poder maior que estava no coração de cada um. Por isso, foi o exército que mais obteve conquista no império. Pergunta número 5 diz assim, como o Novo Testamento nos fala de um chamado à oração? Qual desse chamado fala mais ao seu coração? Lucas 18, 1 a 8, Jesus contou uma parábola e contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava nenhum homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com esse juiz dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário, julgue a minha causa. E por algum tempo o juiz não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que eu não temo a Deus nem aos homens, todavia essa viúva me importuna e ela um dia pode me molestar. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer justiça, eu vou ver o caso dela, para que ela não volte a me importunar. E disse o Senhor Jesus aos seus ouvintes, vocês ouviram o que o injusto juiz disse? Vou fazer justiça a ela, para que ela não venha me importunar mais. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Se um juiz iníquo consegue atender uma pessoa, quanto mais o vosso Pai Celestial, que é supremo em bondade, é tardio em irar-se com os seus filhos. Digo-vos que depressa Deus fará justiça para com seus filhos. Porém, existe uma pergunta. Quando o Filho do Homem vier nessa terra, achará porventura fé? Esse foi Lucas 18, 1 a 8. Agora, Filipenses 4, verso 6. Paulo escrevendo, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. Colossenses 4, verso 2. Perseverai na oração, velando nela com ação de graça.
1 Tessalonicenses capítulo 5, 16 a 18, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Dessas 5 citações, qual você mais aprecia? A do juiz que não queria atender a mulher, depois acabou atendendo e julgando a causa dela, e Jesus disse, nosso Pai Celestial é ao contrário desse juiz. Esse juiz é um juiz que não temia nada, mas Deus, ele é bondoso e ele atende os seus filhos. Essa é uma narrativa. Segunda narrativa, Filipenses, Paulo dizendo, não fiquem inquietos, não fiquem preocupados, ansiosos, Deus cuidará de vocês. Colossenses 4, verso 2, perseverai na oração, velando com ação de graças. E 1 Tessalonicenses 5, Paulo dizendo, regozijai-vos sempre e orai sem cessar. Muito importantes essas citações. Qual dessas você mais coloca melhor no seu coração? Pense aí. O Novo Testamento está recheado de ilustrações e de devoções para a pessoa acreditar na perseverança da oração. Não deve haver ansiedade no coração se colocarmos diante de Deus as nossas necessidades e que devemos orar sempre, dando sempre graças a Deus quando Ele atende nossas orações. Mesmo quando Ele não nos atende, como nós estamos pedindo. Sempre há uma bênção em Ele escutar as nossas petições. Os cristãos são exortados frequentemente a orar com perseverança, porque essa perseverança pode afastar as ameaças sugeridas nas batalhas espirituais. Paulo disse, a batalha não é fácil, é uma batalha espiritual. Só tem um jeito de vencer uma batalha espiritual, é usando armas espirituais. Mas acima de tudo que vocês podem usar, a armadura, que sugere um confronto, tem uma outra arma poderosa. Essa é a arma secreta, é a oração. O diabo, ele teme quando um cristão está de joelhos. Por isso é preciso orar. Ellen White escreveu no livro Ciência do Bom Viver, na página 198, o seguinte, é quando chegamos a circunstâncias difíceis nas batalhas desta vida, que Deus revela seu poder e sabedoria em resposta à humilde oração. Nele confiai, como um Deus que ouve e responde à oração, e se Ele vos responder, Ele vai revelar como Ele é capaz de socorrer-vos em todas as emergências. Louvado seja Deus, porque Ele está sempre respondendo de maneira plena. Conta-se que certa vez um discípulo de Louis Pasteur, o grande cientista francês, foi procurar Louis Pasteur e por todo o canto da cidade, nos bares ali, deve estar tomando um lanche. Ele olhou uma igreja e disse, quem é aquele? Parecia que tinha uma pessoa lá de jaleco branco, era o cientista Louis Pasteur. E ele olhou, parece que o cientista está rezando, e ele se aproximou do local onde Louis Pasteur estava, e ele percebeu que Louis Pasteur estava numa atitude basicamente assim. Ele ficou em silêncio. Depois de um certo tempo, ele disse, mestre, está orando? E na verdade, Louis Pasteur estava olhando no microscópio. E pela posição dele, o ângulo que o rapaz estava, parecia que Louis Pasteur estava orando. Louis Pasteur olhou e disse, eu estava olhando no microscópio, mas estava orando também. Agradecendo a Deus pelo conhecimento que Ele me deu para descobrir coisas, vacinas que possam ajudar a humanidade. Por isso, não se esqueça, para obter a vitória, temos que orar e dar graças a Deus. A oração é a arma secreta na batalha do cristão. Deus abençoe. Que haja uma bênção em cada coração nesta quinta-feira, à noite, já passou o dia foi corrido, mas mesmo assim estamos estudando. Deus abençoe a todos. Amém.